Olá, meus queridos, mais uma vez a professora Midian aqui. Hoje nós estamos então aí falando de um outro contexto. Falamos na aula passada, um contexto mais literário, um contexto mais artístico, mas agora aqui nessa segunda aula a gente vai falar um pouco de gramática. Nós vamos falar um pouco desse outro aspecto que envolve a nossa linguagem, né, que envolve a língua portuguesa, que são os tempos, né? Nós estamos falando aí dos tempos verbais, né? Quando estamos conversando com alguém, quando estamos escrevendo alguma mensagem, nós precisamos nos situar no tempo. Em que tempo aquilo aconteceu, né? Então, vou dar um exemplo do gênero o bilhete, né? Quando eu vou deixar um bilhete e quero contar algo que ocorreu para o meu interlocutor, eu tenho que me reportar ao tempo passado, aquilo que já aconteceu. Quando eu tenho que falar algo que está acontecendo naquele momento, uma ação que eu estou praticando, deixando ali o tempo presente, eu tenho que falar no agora, no presente. E quando é algo que ainda vai acontecer, eu tenho que falar me retratando ao futuro. E quando você vai desenvolver a escrita, né, na língua portuguesa, existem várias variações de tempo. E uma das variações que a gente vai tratar, que também foi falado lá no nosso caderno do Linguagens e Inova, foi falado aí do tempo passado. Nós fizemos a leitura lá, então, do texto Labirinto, se retratando ali naquele contexto ali da Grécia Antiga, né, da mitologia grega, do Minotauro, e em determinado momento ali das atividades, foi proposto para nós, né, desenvolvermos ali o tempo verbal no pretérito mais que perfeito. E volta novamente aí essa questão, né, essa temática. O nosso currículo ele é inspiral, então volta e meia em várias séries vai retornar um conteúdo aprendido lá anteriormente. Então, nesse momento, não seria diferente, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos definir, aí pontuar o que é esse tempo, como ele ocorre, né? O nosso tempo pretérito, conhecido antigo passado, né? Pretérito e passado são a mesma denominação, só a linguagem, forma de se falar diferenciada, porém isso se refere ao passado. Então a gente vai agora conceituar e dar alguns exemplos para vocês. Bora lá? Retratando sempre, pessoal, antes de mais nada, nossas habilidades, né? Então nós temos aí dentro desse contexto uma habilidade para ser aprimorada. Que habilidade é essa, professora Midian? A ortografia, a regência de concordâncias verbais e nominais, né? Os modos, os tempos verbais, que é esse recorte que ele está fazendo aqui nessa videoaula, mas que depois a gente vai estar voltando. Então vai ter lá uma videoaula só de ortografia, uma videoaula só de regência, uma videoaula só de concordância verbal, outra só de concordância nominal, mas essa daqui que a gente está falando agora se refere aos tempos verbais, só para pontuar aí, né? Então é uma habilidade bem extensa, essa habilidade vai se repetir em várias outras videoaulas que a professora vai gravar, para daí a gente poder aprimorar, né? Por que não? Estamos falando também aí da questão da escrita, vocês estão elaborando o portfólio de vocês, onde vocês estão desenvolvendo lá a escrita e a reescrita, né? A reconstrução textual. Então é muito importante que nós tenhamos aí junto conosco essa concepção dos tempos, de quando ocorrem os acontecimentos, né? E muito mais. Essa aqui é uma habilidade norteadora, uma habilidade essencial, como já diz o nome, ela é muito importante para vocês, né? Então, bora lá. O que é o pretérito mais que perfeito, professora Midian? Nós estamos nos referindo, né, ao pretérito mais que perfeito do indicativo. E a gente tem, né, em nossas falas durante as aulas falando a respeito do indicativo, é aquele tempo que indica uma certeza, algo que realmente ocorreu, né? Então, o que tem no presente do indicativo? Ele indica uma certeza, sempre vai estar ali uma certeza. Então, ele é mais que perfeito, então ele vai ter uma variante um pouco mais abrangente, mas bem parecida aí também do que se refere ao pretérito. É um tempo verbal empregado para indicar, então, uma ação passada, porque nós estamos falando o quê? Do passado, é uma certeza passada. É algo que aconteceu com certeza, né? Que ocorreu antes de outra ação qualquer, também no passado, um pouquinho antes ela ocorreu. Então a gente tem aí, ela é meio que tipo irmã gêmea aí, né?
do passado, por isso que é mais que perfeito. Ele é geralmente utilizado em situações formais ou em textos literários, então dificilmente a gente vai usar essa linguagem no nosso dia a dia, como a gente tem pontuado muito em sala de aula, né? A linguagem falada não é a mesma que a linguagem escrita. Depende, professora, se for um contexto lá formal de uma palestra, né? Um seminário, um congresso, e por que não? Aí tudo bem, a gente vai utilizar a linguagem totalmente formal, mas quando nós estamos conversando numa linguagem mais tranquila, com menos jargões, com menos vocabulários técnicos, aí a gente usa, então, a linguagem informal, que é essa linguagem que a gente usa corriqueiramente, né, e acaba usando até com mais frequência. Mas voltando aqui um pouquinho sobre o pretérito mais que perfeito do indicativo, ele está sempre num contexto aqui, pessoal, de situações de textos literários. É muito comum a gente encontrar, né, nos textos literários. Por isso que lá no nosso currículo Linguagens Inova, fomos trazer, dentro de um contexto artístico também, né, da literatura, com a questão de toda essa história magnífica do labirinto, né, do labirinto ali, do Minotauro. Isso daí é um contexto literário também muito bacana, marcante, que traz aí esse tipo de linguagem, né, dentro ali da história em si. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, além daqueles que a gente tem visto em sala de aula, o material apostilado, temos aqui alguns outros exemplos de fora para complementar. Exemplos de frase com pretérito mais que perfeito. Diogo falara de seus pais. Dora bebera uma bebida muito forte. Falou como se fora comum. Então, se nós fôssemos aqui fazer uma substituição para o pretérito que não fosse o mais que perfeito, como ficaria? Ficaria assim: Diogo falou de seus pais, né? Porém, como é mais que perfeito, ele vai ter uma flexão ali no finalzinho, né? No radical, vai ter uma diferença assim para ser apontada, né? Então, ao invés de Diogo falou de seus pais, Diogo falara de seus pais. Então, Dora bebeu uma bebida muito forte. Dora bebera uma bebida muito forte. Falou como se fosse comum. Falou como se fora comum. Então, é uma linguagem um pouco mais diferenciada do padrão, né? É mais que perfeita, e daí a gente tem que estar atento. Além disso, em sua forma composta, o pretérito mais que perfeito pode ser usado para falar de uma ação situada de forma incerta no passado. Por exemplo, ela já tinha falado isso antes, ela tinha falado isso antes. Então, ali a gente tem alguns verbos ali complementares, né? Para poder, enfim, estar nessa situação do pretérito mais que perfeito. Então, sempre que vier acompanhado aí de um complemento, de um verbo complementar, ele vai estar no pretérito mais que perfeito. E é isso aí, pessoal. Junto, então, com esse material, vocês têm também lá no Classroom um conteúdo dentro do WordWall, né? Que é um conteúdo de jogos que envolve esse assunto aqui, esse conceito sobre pretérito mais que perfeito. Vai lá, jogue lá o jogo, pratique as atividades para você poder ficar, afinado para a nossa avaliação. Se ligue bem, jovem, se ligue bem.